Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de número 2, da nossa série de mensagens. Diga comigo assim: a luz da tua presença. Esta série já tem abençoado as nossas vidas. Na semana passada, eu já iniciei compartilhando com vocês o primeiro tema, a luz de sua presença. Todas as nossas igrejas aliançadas, no Brasil e fora também, todos estão compartilhando a mesma ministração, a mesma palavra. Ela tem sido uma palavra para que as igrejas também estejam conectadas com esse mesmo tema. E o tema dessa noite é a habitação da glória de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a habitação da glória de Deus. Para isso, eu vou pedir para que você preste bastante atenção nessa parte inicial, porque talvez o que eu vou compartilhar hoje tenha um pouco de contexto mais histórico, e por algum motivo isso pode ficar um pouquinho mais massivo agora no começo, mas eu quero que você se esforce aí junto comigo para compreender, porque há uma lógica muito incrível, sobre aquilo que será compartilhado nessa noite. Então eu quero, para começar já, pedir, estou sem aqui o meu passador, vou pedir o pessoal da mídia passar ali para mim, Abacuque 2,14, e eu gostaria de incentivar você a ler este versículo junto comigo. Vamos todos juntos? Vamos lá? A terra... Vamos mais uma vez, vamos lá? A terra... Amém. Então, essa profecia de Abacuque, ela é uma profecia central na palavra de Deus para falar sobre a habitação, Ou seja, o nosso Senhor... apareceu aqui, obrigado, gente. O nosso Senhor, Ele deu essa palavra através do profeta Abacuque, para que nós, a sua igreja, pudéssemos entender que a terra, ela se encherá. Preste atenção nisso. A Bíblia não está dizendo que a terra se encherá da glória de Deus. A Bíblia está dizendo que a terra se encherá, diga comigo, do conhecimento. Então é o conhecimento da glória de Deus que vai encher toda a terra. Há uma profecia, então, muito importante, que fala sobre a importância de nós entendermos que o nosso Deus, Ele deseja habitar conosco. Ele deseja fazer morada em nossos corações, sobre toda a terra, trazendo o seu conhecimento sobre todos os corações e mentes, para que sejamos cheios do Senhor. Aqui a palavra conhecimento, ela tem a ver com, diga comigo assim, relacionamento. Não é o meu objetivo aqui ficar trazendo a tradução da palavra, mas na tradução exata aqui, Iada, conhecimento aqui é um processo íntimo, são encontros relacionais. Essa mesma palavra foi usada em Gênesis 34:1, quando fala sobre o relacionamento entre Adão e Eva. Adão conheceu Eva, sua esposa. Então, aqui está falando não sobre um conhecimento intelectual. A Bíblia não está dizendo que a terra será invadida de um conhecimento intelectual e as pessoas ficarão mais inteligentes. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que a terra será cheia do conhecimento, ou seja, do relacionamento. As pessoas terão relacionamento com Deus. Esse foi o propósito do Senhor desde o início. Desde o início, Deus quis criar um ambiente de relacionamento com o ser humano, aonde ele não somente estava em algumas ocasiões, aonde Deus não era apenas um Deus da visitação, que de vez em quando aparecia, que de vez em quando estava junto com o seu povo, mas Ele seria um Deus permanente, no coração dos homens, caminhando junto. E assim, a palavra de Deus diz, por exemplo, lá no Éden, nesse momento tão especial da criação, quando Deus então, na formação ali do homem, depois da mulher, naquele ambiente perfeito, Ele gera um ambiente para que tanto Adão quanto Eva pudessem desfrutar da presença de Deus, da luz da presença, e todos os dias, diz a Bíblia lá em Gênesis, na viração do dia, o Senhor estava lá, o Senhor estava presente, o Senhor estava não apenas visitando, Ele não estava dando
uma passadinha para ver como é que estavam as coisas, não era isso. Deus estava formando um relacionamento onde a habitação dele passaria a ser permanente. E Adão e Eva poderiam experimentar isso todos os dias. Mas quando lemos o Antigo Testamento, principalmente o Antigo Testamento, a sensação que nós temos é que o Deus a que nós conhecemos, o Deus que hoje nós entendemos através da literatura, parece que ele vinha de forma apenas esporádica, fazia uma visita, não permanecia, muitas vezes resolvia um problema, derramava sua graça, realizava sim milagres, mas depois sumia. E essa sensação, ela não é de uma nem de duas, mas de todas as pessoas, porque de fato nós começamos a observar que, infelizmente, por causa do pecado, por causa da queda, por causa da desobediência, essa habitação deixou de ser uma habitação permanente para ser uma habitação ocasional. Ou seja, o Deus que gostaria de se relacionar todos os dias com a sua criação, foi sendo deixado de lado pelo processo chamado desobediência. Eu não preciso gastar, e nem é esse o objetivo, falando sobre todo o contexto do pecado, a maneira com que o homem então se encontra com o pecado. A desobediência é que afasta a glória de Deus, a desobediência é que afasta o Senhor da sua criação. Não foi Deus quem se afastou da sua criação, foi a desobediência. Isso é muito bem declarado no livro de Isaías 59, 1 e 2, quando a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas isso não foi criado pelo Senhor de forma alguma, muito pelo contrário. O grande desejo do Senhor é que Ele pudesse habitar diariamente com o ser humano, com a sua criação. Eclesiastes 7,14, a palavra de Deus diz assim: Deus fez o homem bom e reto, mas o homem se meteu em muitas complicações. Não foi Deus, não foi o Senhor que quis se afastar, não foi o Senhor que pretendeu se distanciar do ser humano, mas foi o ser humano pela desobediência, pela falta de sensibilidade, pela falta de reconhecimento de que tudo aquilo que eles tinham era algo maravilhoso, a glória de Deus estava sobre eles, mas mesmo assim pela desobediência eles o quê? Se afastaram. A desobediência fez com que o Senhor se distanciasse de cada um deles. Nós, por exemplo, já ouvimos a expressão hebraica, talvez você já ouviu essa expressão chamada Shekinah, você já ouviu? Tem uma canção bem antiga, inclusive hoje no culto da manhã, os irmãos aí ressuscitaram essa canção, faziam 620 anos que eu não ouvia ela, mas é uma canção maravilhosa, que fala: derrama a tua Shekinah sobre nós. E Shekinah não é uma visitação ocasional. Shekinah é uma visitação permanente, é quando o Senhor vem para ficar. E é isso que nós queremos declarar, amém? Que o Senhor venha para ficar em nossas vidas, que o Senhor venha para fazer morada em nossos corações, que o Senhor possa não somente dar uma passadinha aqui no planeta Terra para ver como as coisas estão, não é isso. Nós queremos a habitação do Senhor, saber que o Senhor está conosco todos os dias, amém? Então eu quero usar um pouquinho do contexto histórico para ilustrar para você como que foi todo esse processo da habitação do Senhor, todas essas visitas que o Senhor fez aos seres humanos, todo esse contato, esse relacionamento, ilustrando através de 3 pontos principais. O primeiro deles é, diga comigo assim, do jardim ao tabernáculo. Veja bem, Gênesis 1:26, a palavra disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá na semana passada eu já falei sobre isso, o quanto que o ser humano foi abençoado, porque nesse caso aqui, o ser humano estava desfrutando da glória permanente do Senhor. Esse momento foi quando o ser humano ali, especialmente Adão e Eva, tiveram a alegria de serem revestidos da glória do Senhor. A glória do Senhor estava sobre as suas vidas, eles podiam diariamente desfrutar desse ambiente maravilhoso, porque a presença de Deus estava sobre eles. Mas o fato é que a desobediência afastou Deus
do ser humano. A desobediência não deixou com que eles pudessem viver nesse ambiente, né, onde eles tivessem plenitude de vida. E quando eles são, a Bíblia diz isso, né, expulsos do jardim, porque o jardim foi criado para o desfrute de tudo aquilo que Deus fez em santidade, mas não poderia ser desfrutado com desobediência. Por isso que a Bíblia fala que eles foram expulsos do jardim. E para que eles pudessem retornar para o jardim, para que eles pudessem desfrutar novamente de toda a glória de Deus, de toda a bênção que era ter a habitação permanente do Senhor, um novo plano foi estabelecido. Diga comigo assim, um novo plano foi estabelecido. E que plano é esse, meus irmãos? Diga comigo assim, o plano da redenção por meio de Jesus Cristo. Então Deus entendeu que para o ser humano não tinha nenhuma outra forma senão uma solução definitiva. E essa solução só poderia acontecer por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, muitos anos depois, se tornaria exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, a propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornaria o nosso advogado, aquele que nos reconectaria novamente com o Pai. E a verdade é que, do Éden até Jesus Cristo, Deus se manifestou de muitas maneiras. Deus visitou a terra e tentou se conectar com o ser humano de muitas maneiras, mas a verdade mesmo é que somente em Jesus Cristo nós tivemos a plenitude da restauração. Somente em Jesus, ali sim os nossos pecados foram lavados de toda a humanidade. Tudo aquilo que aconteceu antes e tudo aquilo que aconteceria depois dependia da ação do nosso Senhor, quando Ele se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Mas a pergunta é, do jardim até Jesus Cristo, como foi esse relacionamento? Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, deixa eu ver se é esse mesmo aqui agora, Êxodo 25, versículo 22. Deus começou a preparar Moisés, homem que foi um instrumento para que os israelitas pudessem novamente se voltarem ao Senhor. E Moisés, ele foi ungido com sabedoria, Moisés foi ungido com graça, para que ele pudesse ser um instrumento de conexão entre Deus e o homem. E então ele começou a estudar a palavra de Deus, ele começou a buscar a vontade do Senhor, e quando Deus quis completar a sua obra e quis restaurar o relacionamento do ser humano para com ele, Deus começou a trabalhar na direção daquilo que ele chamou de diga comigo assim, um tabernáculo. Né? O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um ambiente que representava a glória de Deus. Para quem estuda o tabernáculo, e eu digo para vocês, um dos estudos mais fascinantes da Bíblia Sagrada é o estudo do tabernáculo. Eu tive a oportunidade de estudar o tabernáculo, né? Toda aquela parte geográfica dele na minha adolescência. Tive uma professora excelente que ensinou coisas maravilhosas que eu jamais entendia, aprender tudo ali sobre o santo lugar, sobre o santo dos santos, sobre a arca da aliança, aquilo foi fascinante, e nós sabemos que o Senhor na sua criação, então, definiu um lugar para que a glória dele estivesse, o nome desse lugar é Santo dos Santos, e ali dentro dos Santos dos Santos, tinha uma arca, e essa arca tinha 2 querubins na sua tampa, e no meio desses 2 querubins, é que estava ali a presença, a glória de Deus. Então o Senhor não se desconectou do ser humano, foi o ser humano que se desconectou do Senhor, mas Deus queria reativar isso, Deus queria mostrar a sua glória novamente. O versículo 22 aqui de Êxodo 25 diz, ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro, que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Amém? Então, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, Ele viria sobre esse lugar, né, a tampa do tabernáculo, para se revelar,
para falar novamente com o ser humano, para se comunicar, para permitir que ele pudesse então desfrutar da sua glória. E o que nós veremos a partir de agora são alguns versículos que mostram exatamente esse processo da manifestação da glória do Senhor por meio, daquilo que foi a inauguração do tabernáculo. Êxodo 40, 33, está escrito aí: assim Moisés finalmente terminou o trabalho e a glória do Senhor fez o quê, gente? Encheu o tabernáculo. Diga comigo assim: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, quando Moisés conclui aquele trabalho incrível, extraordinário, quando aqueles símbolos todos maravilhosos estão sendo concretizados, o que a Bíblia diz é que a glória do Senhor enche aquele lugar. A presença do Senhor estava lá, naquele ambiente. 8 dias depois da inauguração, pela primeira vez, os sacerdotes eles vão preparar o sacrifício no altar do holocausto. E veja o que aconteceu, Levítico 9, a palavra diz assim: então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente. Olha o que diz agora, e o que, gente? A glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. E quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. A manifestação de Deus aqui por meio de ações sobrenaturais. A glória de Deus estava agora se manifestando por meio do fogo. As pessoas se alegraram porque começaram a ver coisas inimagináveis, talvez, por gerações. Eles não viam talvez obras tão extraordinárias como essa. Eles, talvez, durante todo aquele processo da construção do tabernáculo, durante todo aquele processo de obediência, talvez passasse pela mente deles, talvez passasse pelo coração dúvidas, inquietações, as quais podiam ter feito com que eles até desanimassem, desistissem, mas a verdade é que eles perseveraram. A verdade é que eles ficaram lá junto com Moisés. A verdade é que eles foram até o dia da inauguração. E no dia da inauguração, o que a Bíblia diz? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. O fogo do Senhor saiu, da sua presença, consumiu o holocausto e a gordura que estava sobre o altar. E eles viram isso. A Bíblia diz, gritaram de alegria e prostraram com o seu rosto no chão. Porque a obra de Deus é extraordinária. E quando nós estamos diante de um evento como esse, quando o Senhor vem e consome algo de forma sobrenatural, sabe, não tinha como aquelas pessoas não se renderem à glória de Deus. Não tinha como aqueles eventos não apontarem para a manifestação divina, de que Deus não se esqueceu, de que o Senhor não queria ficar longe, de que Deus queria estar perto da sua criação, e Ele estava ali se manifestando e dizendo, basta você ser fiel, basta você caminhar em obediência, continuem perseverando no caminho, e eu sempre me revelarei a vocês. Isso é maravilhoso, porque você lembra que no deserto, e essas talvez sejam as passagens mais conhecidas de todos nós, no deserto, o Senhor guiou o seu povo com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo à noite. Veja a descrição de Êxodo 40 que diz, sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem, mas se a nuvem não se levantavam, eles permaneciam onde eles estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas. Olha que coisa incrível. Deus, diga comigo assim, Deus dirigindo a vida do seu povo. Sabe, isso é extraordinário, porque quando o povo então entendeu, a glória de Deus se manifestou. Vamos continuar em obediência, vamos viver debaixo da direção do Senhor. Deus provê a nuvem, Deus provê o fogo, porque a obediência faz com que o Senhor se mova, e Deus não podia deixar a sua criação,
Deus não podia deixar os seus próprios filhos, aqueles a quem Ele amava tanto, vulneráveis, por isso Ele provê aquela nuvem que era algo extraordinário. Pare para pensar nisso, meus irmãos. Eu não tenho tempo para me deter com muito tempo aqui, mas o deserto é um lugar hostil. O deserto é um lugar que de dia faz muito sol, de noite faz muito frio. É um lugar que você está vulnerável a animais, né, a feras. É um lugar talvez tenebroso em vários sentidos. Mas lá estava o Senhor cuidando de cada detalhe das suas vidas. Você deve ter já visto todos os relatos de como que Deus sustentou o seu povo por 40 anos naquele deserto, não somente com uma nuvem que vinha todos os dias, com uma coluna de fogo que estava à noite, mas sustentou o seu povo não permitindo que as suas roupas envelhecessem. Sustentou o seu povo dando alimentos, o maná diário estava, por mais que eles tenham enjoado, por mais que eles tenham reclamado, todos os dias o maná estava ali. Deus sustentou o seu povo porque Deus ama a sua criação. Porque Deus sempre quer estar em conexão com os seus filhos. O grande problema é que nós, os seus filhos, muitas vezes, é que não entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós é que muitas vezes rejeitamos a ação de Deus sobre as nossas vidas e não aceitamos o seu agir, o seu governo. Quantas pessoas hoje estão sendo, talvez, até de uma forma inconsciente, governados por outros deuses, governados por outras pessoas, governados por outras vozes, sendo que a única voz que deveria governar, direcionar e levar o seu povo para o lugar correto era a voz de Deus. Mas não é de hoje. Você vê por esses relatos que desde a criação o homem tem uma predisposição para ouvir outras vozes além da voz de Deus. Lá no jardim, no lugar perfeito, Adão ouviu a voz da serpente. Eva ouviu a voz da serpente. Foi lá naquele jardim, né, onde a gente viu o primeiro momento onde o homem foi desobediente. Mas depois de tanta manifestação, depois de tanta glória, depois de Deus abençoar o povo de uma forma tão extraordinária, você vai pensar assim, agora o povo vai ficar firme, agora o povo vai obedecer ao Senhor. Mas acredite, com tanta manifestação, com tanta bênção, mesmo assim o povo se distancia mais uma vez do Senhor. Mesmo assim o povo passa a negar o projeto de Deus para as suas vidas, e eles então começam a endurecer novamente o seu coração, se afastar do Senhor, e aqui nós vamos passar para uma outra fase, diga comigo assim, do tabernáculo até o templo. Você vai lembrar, obviamente, eu não vou gastar meu tempo aqui, mas Davi foi um homem sensível à voz de Deus. A palavra de Deus chega a dizer um homem segundo o coração de Deus. Com muitas falhas, obviamente. Não tem como lembrar da história de Davi sem lembrar também das suas falhas, é verdade. Mas mesmo com as falhas que Davi teve, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem sensível à voz do Senhor. Porque quando Deus chamava a sua atenção, ele obedecia. E o que a gente vê na sua história é que, de alguma forma, Davi, dentre todos os reis que o antecederam, Davi foi o rei que mais teve um anseio por trazer de volta a glória de Deus sobre Israel. E foi lá na criação, no meio no seu palácio, quando ele estava vivendo no conforto, quando ele estava vivendo em um ambiente realmente palaciano, onde tudo estava ao seu dispor, onde ele tinha servos, onde ele tinha comida, onde ele tinha abundância, onde ele estava rodeado de ouro, ele estava rodeado de prata. Foi naquele lugar que ele entendeu, eu estou aqui, nesse lugar de riqueza, de abundância, e a arca do Senhor não está nesse lugar. E lá ele começa a sonhar com um lugar, com um templo, aonde ele pudesse trazer a arca, honrar o Senhor como ele tem que ser honrado, revestir esse lugar aonde a arca estaria de ouro, de pedras preciosas, de utensílios, para que a glória do Senhor permanecesse entre o povo. E é isso que Davi faz. Você vai se recordar, Davi então promove toda uma organização em Israel para que a arca do Senhor pudesse retornar para Israel,
para que ele então pudesse construir algo digno para que o Senhor pudesse habitar. Nós sabemos que, embora esse projeto tenha nascido no coração do rei Davi, quem vai concretizar esse projeto é o seu filho Salomão. E Salomão, com toda a sua sabedoria, diz a Bíblia, ele então começa a construir um lindíssimo templo, totalmente desenhado para que a glória de Deus pudesse habitar. O templo de Salomão também é digno de ser estudado, algo realmente fantástico, todas as medidas, todos os utensílios, tudo pensado de uma forma extraordinária pelo Senhor, colocado no coração humano. Artistas foram levantados para que pudessem então construir algo fantástico para que o Senhor pudesse habitar. E naquele dia de glória, no dia da inauguração, eles trouxeram a arca, colocaram naquele templo maravilhoso, naquele ambiente incrível. E veja o que aconteceu nesse momento. A palavra fala, 2 Crônicas, lá no capítulo de número, 5, acho que eu não li o 5, né? E quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, e a palavra diz assim, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam ali ministrar por causa da nuvem, porque... Vamos dizer juntos essa parte aqui. A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diga mais uma vez. A glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles concluíram, então, a construção do templo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo feito da melhor qualidade, tudo dentro das medidas que Deus falou. Agora a arca estava de volta no seu lugar. E quando eles começam a cantar, quando eles começam a adorar, quando eles começam a levantar o louvor, talvez nem eles imaginavam que tal coisa extraordinária iria acontecer, mas a glória do Senhor encheu a casa. E quando a glória do Senhor enche a casa, meus irmãos, nós chegamos no ponto onde nós queríamos chegar. Porque afinal de contas, toda a estrutura que nós temos, e ela realmente é muito necessária, mas não há glória que permaneça em uma estrutura morta, aonde não tem vidas, aonde não tem corações, aonde as pessoas não entenderam a verdadeira adoração. Eu compartilhei hoje de manhã aqui no devocional, há cerca de 2 semanas atrás, no tema adoração, não sei quantos vão lembrar, mas me chamou muita atenção quando o autor, se referindo a uma experiência de uma igreja lá nos Estados Unidos, onde era uma igreja muito usada na área do louvor e adoração. O pastor da igreja chegou para o ministro e falou assim, olha, a partir da semana que vem, nós não vamos mais adorar com os instrumentos. Vocês vão lá para o altar, vocês vão começar a invocar a adoração, vocês vou usar a palavra aqui, no seco, vocês vão puxar a adoração sem cantores, sem instrumentistas, sem aquele ambiente, porque às vezes nós estamos tão acostumados, meus irmãos. É tão lindo ver o toque de um violão, é tão lindo ver um instrumento muito bem tocado, as vozes aqui hoje, maravilhoso, inclusive, né? Quero louvar o Senhor pelo ministério de adoração dessa casa, o quanto excelência existe. É tão incrível quando tudo isso acontece, mas o desafio daquele pastor foi, vocês vão aprender a adorar sem instrumento. Essa é uma excelente pergunta para nós. Você conseguiria adorar o Senhor sem instrumento? Você consegue levantar a sua voz sem que um belíssimo instrumento esteja sendo tocado por trás? Porque quando nós estamos aqui sendo carregados por tanta excelência, pelo mover de Deus, às vezes não percebemos que não passa de cantoria. Mas a verdadeira adoração é lá no coração. É a entrega, é o sacrifício. É o reconhecimento da nossa falibilidade humana, de que nós precisamos urgentemente da presença de Deus sobre nós. Eu achei muito legal no relato do livro, porque quando então o pastor viu que a igreja estava treinada, né? Agora esse povo sabe adorar sem instrumento.
Aí ele permite de novo que eles voltem a usar os instrumentos. E foi ali nessa ocasião que nasceu aquela canção, né, tão conhecida de todos nós, que é a essência da adoração. Estou voltando à essência da adoração. Porque aquele ministro entendeu que a essência da adoração não é instrumento. A essência da adoração é sacrifício. É realmente nos esforçarmos para nos conectarmos com o Senhor. Quantos estão comigo? Então, Deus habita, gente, nesse ambiente de adoração. Foi aqui que a glória de Deus foi vista naquela casa. Por isso que o Senhor começou a encher aquele lugar, de maneira que os sacerdotes não conseguiam nem ministrar. Talvez eles tinham preparado um belíssimo sermão, de 58 pontos. O povo ia passar a noite toda ali, mas nem ministrar eles conseguiram. Tamanha era a glória de Deus. A Shekinah de Deus invadiu aquele lugar. E quando a Shekinah de Deus invade qualquer lugar, seja uma casa, seja uma igreja, a gente não consegue fazer muita coisa, porque a glória do Senhor está ali. E o que a Bíblia diz, de maneira que os sacerdotes não podiam nem ministrar, por causa da nuvem, a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram, louvaram o Senhor ali, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer amém? Tudo aqui está maravilhoso, mas na vida as pessoas, infelizmente, às vezes acabam se distanciando mesmo com tanta glória, mesmo com tanta bênção. O que aconteceu foi que, mesmo no meio de tanta glória, de tanta bênção, e talvez em termos de período, esse foi o período maior em que o Senhor permaneceu ali, sendo centralizado em adoração no meio do povo. Mas a verdade é que em Israel havia sucessões de reis, e alguns reis temiam a Deus, outros reis não temiam a Deus. Alguns reis priorizaram o Senhor acima de todas as coisas, outros reis flertaram com outros deuses também. E o que aconteceu, você lembra da história? O povo de Israel se dividiu, ficando então Israel ao norte, né, foi conquistado pela Síria, Judá ao sul, se tornaram cativos da Babilônia, e o templo de Salomão foi destruído no ano de 586. Desde então, nunca mais a arca do Senhor foi vista. E tudo aquilo que antes era glória, toda aquela presença de Deus, todo aquele ambiente sobrenatural, de nuvem, de fogo, de glória, tudo isso foi perdido porque o ser humano não permitiu que o Senhor continuasse habitando no meio do povo. As tentações vieram, os flertes vieram, o relacionamento com falsos deuses, a influência do inimigo, né? Toda aquela conduta aonde Deus estava ali, mas não tem problema, vou me envolver com outra coisa aqui, né? Isso, né, não vai tirar a glória de Deus, mas sim, no final tirou a glória de Deus. Foi algo que sutilmente foi fazendo com que o povo então se distanciasse do Senhor, e aqui nós vamos viver uma outra estação, né, um outro momento, porque para que tudo isso fosse resolvido, né, para que a Shekinah de Deus pudesse voltar, o plano original teria de ser estabelecido. Agora diga comigo assim, do templo ao Filho de Deus. Vamos ver João capítulo 1, verso 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a sua glória como a do unigênito do Pai. O que a Bíblia diz aqui é que então, para que esse distanciamento pudesse ser resolvido, só havia uma solução, que era a presença do Filho de Deus. E quando ele então vem a essa terra, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Ele habitou entre nós.
Preste atenção, a Bíblia não diz que ele veio apenas fazer uma visita, ele não teve uma aparição ocasional em uma circunstância ou em outra, não. Diga comigo assim, Jesus veio para habitar entre nós. E quando Jesus então chega nessa terra e a sua habitação entre o seu povo é vista, novamente a glória do Senhor começa a ser vista entre as pessoas. E aqui é uma regeneração completa, porque as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a entregar os seus corações a Jesus, né? A palavra fala, por exemplo, que no dia do Pentecostes, ali estavam 120 discípulos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um fogo, veio uma presença sobre eles. Essa presença era a glória de Deus que retornou sobre a terra através de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Então Jesus trouxe de volta essa glória. Foi através do Filho que nós pudemos novamente nos reconectar e saber, Deus não se esqueceu. Deus continua querendo habitar com o seu povo, salvar os seus filhos. Colossenses 2,9, a Bíblia diz, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, o Senhor, Ele é a representação exata da presença de Deus. Jesus veio não somente exercer a sua personalidade própria, mas Ele veio representar o próprio Senhor. É a luz da presença de Deus que estava ali encarnada no Filho, e através dessa luz muitos se reconectaram, inclusive cada um de nós que estamos aqui essa noite. Porque Jesus veio trazer essa nova oportunidade, mas a verdade, e nós sabemos que a palavra de Deus nos diz sobre isso, que naquele dia de angústia, quando o nosso Senhor ali sofrendo lá no Getsêmani, suando gotas de sangue, porque sabia que o momento da sua partida era chegado. A Bíblia diz então que ele, mesmo diante de um esforço muito grande, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a importância daquele momento, e ele entrega tudo nas mãos do Pai, se preparando para o momento da cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, ele morre pelas nossas vidas, ele se entrega completamente. E talvez alguém pode perguntar, pode imaginar, então pastor, agora acabou? Pastor, então, a partir da morte de Jesus, então finalizou-se, agora Deus não se conecta mais com o ser humano? Não, na verdade o que nós estamos vendo aqui é um processo de sucessão, do jardim ao tabernáculo, do tabernáculo até o templo, do templo até Jesus, mas quando Jesus parte, Ele deixa sobre nós a responsabilidade de continuar. Quantos estão entendendo? Então, não acaba em Jesus, mas Jesus libera sobre a sua igreja, diga comigo, a sua igreja. Fala assim, que sou eu a responsabilidade de continuar. Olha só o que a palavra diz aqui, então vamos lá, 1 Pedro 2,5. E vocês são, o que está escrito ali, gente? Pedras vivas. Deus, através de Jesus, manifestou toda a sua glória. E quando Ele vai assunto aos céus, Ele não nos deixa órfãos, deixa o seu Espírito Santo, e Ele nos unge para continuar essa tarefa. Ele nos unge para sermos agora os instrumentos desta geração. E como Ele faz isso? Ungindo as nossas vidas, porque somos pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo e oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Deus ungiu a minha e a sua vida para que pudéssemos ser pedras vivas, para que pudéssemos continuar essa tão nobre tarefa de levar o Evangelho a todas as gerações, a todas as culturas. Talvez nunca como nos nossos dias, nós temos visto uma avidez tão grande pela presença de Deus. A semana passada, falando sobre luz e trevas, falando sobre essa tensão que existe entre luz e trevas, eu citei aquele momento lá no deserto,
Quando então uma das pragas, a 9ª praga, atingiu o Egito e eles não viam uns aos outros. E a gente falou que as trevas eram tão densas que se podiam apalpar, de modo que as trevas afetaram relacionamentos. Quantos relacionamentos hoje, por exemplo, estão afetados porque as trevas estão predominando? Porque não há presença de Deus, porque a luz não está ali dentro da família. Mas a Bíblia também diz que além de não ver uns aos outros, eles também não podiam se mover, porque as trevas afetam também a sua disposição. As trevas não permitem que você avance, que você se desenvolva, e tudo que o inimigo das nossas almas mais deseja é exatamente isso, que você fique eternamente no lugar que você está. Às vezes no lugar da dor, da crise, quantas pessoas estão hoje exatamente nesse lugar? Mas uma luz brilhou, amém? A glória de Deus está sobre nós. Nós somos as pedras, Deus nos ungiu para essa tarefa maravilhosa de compartilhar o Evangelho, o reino dele com as pessoas. Nós temos visto uma sede muito grande pela palavra de Deus. Eu quero já convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Enquanto eles estão vindo, eu quero te convidar a ficar em pé. Quando nós olhamos para toda essa jornada bíblica, né, nós ficamos pensando que coisas extraordinárias, né? Como é maravilhoso ver a habitação de Deus sobre a terra, sobre os corações humanos. Como é maravilhoso ver que o Senhor, Ele preparou algo exclusivo para que o seu povo pudesse viver nessa geração. Mas talvez muitos de nós ainda não tenhamos assim uma direção. Pastor, mas maravilha, Deus está entre nós, Deus fez morada em nossas vidas através de Jesus Cristo, Ele nos ungiu para algo, mas o que é este algo? Veja, eu quero ler um último versículo com você, Efésios 2, a palavra diz assim no verso 20, juntos, nós somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Eu quero que você leia junto comigo a primeira frase que está grifada lá, diga comigo assim, juntos somos sua casa. Vamos lá de novo, juntos somos sua casa. Veja o que a palavra de Deus está dizendo sobre você, sobre a minha vida. Juntos agora nós somos a sua casa, nós somos a morada do Senhor, edificados sobre o alicerce dos apóstolos, ou seja, irmãos, nós estamos herdando toda a história, tudo aquilo que ocorreu lá no passado, todo o martírio, todo o sacrifício, toda a perseguição, tudo aquilo que os nossos pais lá no passado pagaram como um preço alto para que o Evangelho pudesse resistir sobre gerações, está sobre as nossas vidas. Nós herdamos tudo isso. Nós temos uma herança incrível. Nós temos uma história que vai muito além do que nós podemos imaginar, e talvez a pergunta que deveria estar nos nossos corações é: o que faremos com tudo isso? Bem, a palavra de Deus nos responde dizendo que a pedra angular, que é o próprio Jesus, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E por meio dele, vocês estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Veja que a glória de Deus, ela circulou por muitos lugares. A glória de Deus esteve no Éden, a glória de Deus esteve no tabernáculo, a glória de Deus esteve naquele templo maravilhoso de Salomão. A glória de Deus se fez vista através do seu Filho Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia diz é que não parou, a glória de Deus está sobre nós hoje. A igreja, esse, meus irmãos, é o templo da igreja.
Esse é o tempo do povo ativar a sua fé. É o tempo do povo de Deus saber e reconhecer que Deus nos ungiu para uma grande tarefa. Que tarefa é essa? É a tarefa de levar o seu amor aos perdidos. Deus não silenciou, Deus não deixou de se comunicar, Deus não se esqueceu de você, Deus não esqueceu do ser humano, muito pelo contrário, Deus está sendo visto agora através da minha e da sua vida. Somos nós que agora somos os instrumentos para que a glória de Deus seja revelada a este mundo. E aí você vai dizer assim: mas pastor, eu sou um mero pecador. Eu também, e essa pessoa que está ao seu lado também. Todos nós somos pecadores. Eu sempre falo sobre isso. Se eu fosse Deus, eu escolheria os anjos. Eles são muito mais apropriados para essa tarefa. Mas Deus olhou para seres humanos incapazes como eu e como você, e mesmo assim depositou a glória dele sobre as nossas vidas. Ele foi quem disse: agora, portanto, ide, vão a este mundo, comecem a pregar o evangelho a toda criatura. Ele depositou sobre nós a sua glória, mas a glória de Deus, meus irmãos, ela precisa resplandecer. A glória de Deus não é para ser apagada. A Bíblia diz: não se põe a candeia ou o velador debaixo da cama, mas em um lugar que seja visível, porque ali a luz do Senhor está brilhando sobre a vida das pessoas. Então eu e você temos que ter essa sensibilidade de reconhecer os lugares que Deus nos levou, os lugares em que nós nos relacionamos, as pessoas com quem nos comunicamos diariamente, e começar a sondar o nosso coração e dizer: Senhor, qual é o teu propósito para essa estação que eu estou vivendo? Qual é o teu propósito para esses relacionamentos que eu tenho hoje? Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, me usa em tua presença para que eu possa manifestar a glória do Senhor. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos, e eu quero, antes que você comece a orar, eu quero lembrar você que desde o jardim, no tabernáculo, no templo, até mesmo aqueles que estiveram próximos de Jesus, muitos deles tiveram uma grande oportunidade na sua vida, que era de ter a habitação permanente do Senhor sobre as suas vidas. Mas o que aconteceu em muitos casos que nós lemos aqui é que pessoas, por causa da desobediência, por causa do pecado, as pessoas afastaram a glória de Deus de sobre as suas vidas. E o que eu quero dizer para você é que hoje não é diferente. Quantas pessoas estão vivendo hoje sem o brilho da glória de Deus, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa da resistência aos princípios da palavra, por causa de achismos, porque resolveram por si mesmos tomar uma decisão, e essa decisão implica em muitas vezes resistir àquilo que Deus está querendo fazer. E por isso nós temos visto muitas vezes, não Deus, mas nós mesmos, distanciarmos da Shekinah. O Senhor e a glória dele não fica aonde existe desobediência. A glória do Senhor permanece em lugares onde existem corações contritos, quebrantados, aonde existe um coração que está ali ferido por amor ao Senhor, que não está resistindo à sua glória. E eu creio que essa é uma excelente ocasião, eu creio que essa é uma excelente oportunidade para que possamos então nos entregar à sua graça, nos entregar a Jesus novamente, reconhecer os nossos pecados, pedir ao Senhor que a sua misericórdia possa invadir as nossas vidas e não ficarmos longe desta glória. Ah, como queremos ser o lugar onde Deus habita. Não queremos ser um lugar apenas de visitação esporádica, de visitação ocasional. Nós queremos ser um lugar de habitação permanente, aonde o Senhor se alegra em estar, aonde o Senhor quer conviver, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós carregamos a glória de Deus, nós carregamos em nossas vidas
a graça, a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Portanto, essa noite abra seu coração e clame para que o Senhor anseie estar dentro da sua vida, em nome de Jesus. Então esse cântico conosco. Quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, Senhor, quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres, eu quero ser o lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Onde você gosta de Declare isso. estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar, Senhor. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama sobre a sua igreja, sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Tamanha é sua glória sobre nós. Tamanha é sua glória sobre nós. Tamanha
meus irmãos. A palavra fala que nós somos pedras vivas. A glória de Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Acredite, quando todos nós saímos nessa noite daquela porta para fora, a glória de Deus não fica nesse lugar, porque a glória de Deus vai junto com você. Você é a pedra viva, nós somos pedras vivas. O Senhor habita no coração humano, a presença de Deus está sobre você, e é por isso que nós não temos mais um lugar sagrado, é por isso que nós não temos mais um lugar para adorar. Você vai se lembrar, a mulher samaritana questionou a Jesus lá em João capítulo 4 a respeito disso. Senhor, aonde é o lugar exato para adorar? É no Monte Gerizim. Senhor, é no lugar onde os judeus adoram. Jesus olha para aquela mulher e diz claramente para ela: ora, mulher, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: em espírito e em verdade. Já não é mais em um lugar, meus irmãos, não é um templo que é sagrado. Isso daqui não passa de 4 paredes, mas você é sagrado, você foi consagrado, você foi ungido para uma missão, e a missão é ir e levar o Evangelho para toda criatura, porque a glória de Deus agora está sobre você, a glória de Deus agora está sobre a minha vida, e eu não posso ignorar isso. Na história, Deus se manifestou de várias maneiras. Deus se revelou no jardim, como vimos, no tabernáculo, no templo de Salomão, através do seu Filho Jesus, mas chegou a vez da igreja. Nós estamos exatamente nessa estação, onde a igreja foi incumbida da responsabilidade de continuar a levar a glória de Deus. Essa tarefa está sobre a minha, mas está sobre a sua vida também. Você recebe essa tarefa? Deus pode contar com você. Você pode ser um portador da glória de Deus. Por onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, leve a glória de Deus e manifeste ali a presença do Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Ah, Senhor, derrama, Senhor, derrama a tua Shekinah. Shekinah sobre nós, derrama tua Clame por isso, Shekinah, abra seu coração, peça para que o Senhor derrame a glória dele sobre a sua vida, sobre o seu coração. Não conseguiremos ficar de pé.
estamos aqui para reconhecer a declaração dessa canção. Tua glória que nos transforma. A tua glória tem o poder de revolucionar, de transformar a nossa vida, a nossa história. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque nós somos hoje a geração que continua carregando a glória do Senhor. Que privilégio nós temos, que honra nós temos. Senhor, reveste-nos de graça, misericórdia, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, porque nós não queremos nos afastar desse lugar da tua presença. Nós não queremos perder o brilho da tua glória. Não queremos que a luz da tua presença se afaste de novo. Quantas vezes o ser humano, mesmo depois de ver tantos milagres, mesmo depois de presenciar coisas extraordinárias que o Senhor fez, coisas sobrenaturais, mesmo assim endureceram o coração e se distanciaram do Senhor. Dê-nos sabedoria hoje para sermos um povo que prevalece, para sermos um povo fiel, para sermos um povo que leva em seus corações a palavra de Deus até o fim. Não queremos negociar com outros deuses, não queremos permitir que o nosso coração esteja dividido entre o Senhor, Criador de todas as coisas, e as coisas que apaixonam o nosso coração. Mas queremos estar apaixonados por Ti todos os dias, apaixonados pela Tua glória. Queremos ter olhos somente para o Senhor, queremos nos voltar para a Tua presença, sermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a geração que levará a Tua glória por toda a extensão desse mundo. Que através da glória do Senhor que está sobre as nossas vidas, outras pessoas também sejam tocadas, outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas também tenham a oportunidade de ver o brilho da glória do Senhor sobre as suas vidas. Essa é a nossa oração, Pai. Oramos gratos como igreja pelo privilégio de carregar a glória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite, querido. Adore o Senhor com as suas palmas. Reconheça a presença dEle. A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Apaixone-se pela glória do Senhor. A tua glória, Jesus. Vem com tua glória. Antes de você sair, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você carrega a glória do Senhor sobre a sua vida. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Vai na bênção, vai na paz.